Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa quarta aula de Introdução ao Novo Testamento 2. Como é costume, já oramos, pedindo a bênção de Deus por mais um dia de aula. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 É com muita alegria que hoje vamos continuar trabalhando aqui sobre esse tema tão importante. E hoje está conosco aqui nossa irmã Maísa, que também já foi aluna da casa. Querendo Deus, em breve ela voltará a sentar aqui nas fileiras. Seja Amém. bem-vinda, viu, Maísa? Sempre oramos por você, assim como pelos demais que passaram por aqui, que ainda, eu diria, continuem esperançosos de continuar, né? Então, seja bem-vinda, filha. Amém, E obrigada. meus... Opa, desculpa, irmã. Amém, obrigada. Amém. E hoje, meus irmãos, vamos continuar trabalhando aqui sobre os assuntos do Novo Testamento e vamos, assim, utilizar hoje o material do pastor Jair Ribeiro, assim como também o livro do Gundry, e creio que a gente vai ter uma boa conclusão das epístolas principais de Paulo. Paramos em Coríntios, então hoje nós seguiremos, né, do ponto onde paramos em diante, falaremos de Romanos e depois entraremos nas epístolas da prisão. Vamos começar com Filemão e iremos dando sequência assim, tá bom? Quero lembrar a todos vocês que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam ver depois essas aulas, ruminar esse material. Gravamos também porque essas aulas fazem parte do currículo daqueles que desejarem fazer o nosso curso em EAD. E quem desejar saber maiores informações, tanto sobre o curso em EAD, quanto esse curso aqui em loco, né? Que é as aulas síncronas e assíncronas. Essa daqui é assíncrona. Então, quem desejar saber sobre o nosso curso, nas descrições dos vídeos, que você deve estar assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, está nas descrições dos nossos e-mails, ou me chame pelo direct. Ou se você estiver ouvindo as nossas aulas por algum outro podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast, ou outras plataformas, você pode ver os vídeos pelo YouTube ou pelo Spotify, mas também pode entrar em contato conosco pelos e-mails, tá bom? E nossa irmã lá de Minas Gerais, né, tá calor lá. Aqui em São Paulo tá um frio. Tomé tá até com a lareira ligada, né, Tomé? Olha lá a lareira do Tomé. Eu de blusa, a Beatriz semana passada estava de coberta, né, Beatriz? Tem hora que eu também coloco uma manta aqui nas pernas, porque tá frio, irmãos. Aqui hoje está 15 graus agora, eu estou na região do Alto Tietê, mas está com vento, deve estar com uma sensação térmica de uns 12, 11. E eu, como cearense, sofro nesse frio, que é uma beleza. Então, irmã, aí deve estar uns 25 graus, né? Deve ser por aí. Glória a Deus. E hoje, né, meus irmãos, olha só que bênção, essa aula nossa, assim como o curso em AD, pode ser feito de onde quer que o irmão esteja. E eu estou muito feliz, irmãos, porque o YouTube está fazendo também a dublagem das nossas aulas, então está chegando em muitos lugares, em inglês e em espanhol. Então isso é uma bênção, meus irmãos. Então continue orando para que a gente possa ser sal e luz e bênção. E também gravamos essas aulas para abençoar o maior número de irmãos, obreiros, seminaristas, professores, pastores, missionários, onde quer que essas aulas cheguem. E eu sonho que ao longo dos anos, muitas pessoas também possam, quem sabe, mandar uma mensagem para nós, dizendo, olha, eu me converti por causa daquelas aulas. Ali foi meio difícil, de repente, mas eu fui estudar a Bíblia e me entreguei a Jesus. Meus irmãos. E aí se prepara, que quem se converter com as aulas, né, meu irmão, vai ser um obreiro. Vai ser um obreiro. Então é isso, meus irmãos. Então vamos trabalhar, meus irmãos, vamos trabalhar.
Então, vou compartilhar aqui com vocês um texto que está em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 6. Eu quero ter aqui um texto da minha Bíblia em digital. Romanos 1:16, meus irmãos. Romanos 1:16. O irmão que quiser pode ler na sua versão, ou pode ler aqui nessa versão digital. Vou ler então. Por favor. Não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem, principalmente judeus e também os não-judeus. Amém. Porque não me envergonho do Evangelho, ou seja, meus irmãos, nós não temos que nos envergonhar, nós temos que nos orgulhar. Amém? É motivo de orgulho, não aquele orgulho humano, carnal, mas o orgulho do santo contentamento, do gozo, da felicidade, da bem-aventurança. Esse orgulho no sentido de pertencimento, ou seja, eu não me envergonho, eu me orgulho, eu me satisfaço, eu tenho ousadia, não tenho temor por ser um cristão, eu tenho, eu diria, aquele santo contentamento por ser de Deus, ser de Cristo, pertencer às boas novas. E aqui, Paulo, falando sobre isso, por que ele falava isso? Porque a igreja naqueles dias, ela sofria muitas perseguições. E muitos acabam se envergonhando, infelizmente. Porque outrora eram bem-sucedidos, tinham valor, tinham êxito, tinham notoriedade, tinham relações, eu diria, benéficas, e se convertem, como foi o caso de Paulo. E aí vem perseguições, e aí a pessoa começa a entrar em crise. E Paulo está dizendo, não, no meu caso não é assim. Eu posso ser mal compreendido pelos meus, pelos judeus, pelos fariseus, pelos meus compatriotas, mas eu não tenho do que me envergonhar. Mesmo sabendo que um dia eu fui um perseguidor, agora eu sou um proclamador. Eu era um inimigo, agora sou amigo. Eu era um odioso, agora eu proclamo o amor. Paulo, ele tinha muito para dizer e para justificar a sua vergonha, mas ele cumpre aquilo que em 2 Coríntios 5,17 diz, que as coisas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. E ele vivia essa verdade em Cristo. Então ele dizia, olha, eu não me envergonho. E aí ele conclui, pois é o poder de Deus. Aqui no original, poder é dinamai, vem de dinamite, dando essa ideia de algo poderoso. É o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, de todo o mundo daquela época. Ou seja, o evangelho não é motivo de vergonha, o evangelho é motivo de orgulho, e o evangelho é o poder, é o dinamite de Deus, que salva judeus, gregos, romanos e gentios. Só o evangelho salva, porque o evangelho fala da pessoa bendita do Nazareno. E o Nazareno é o nosso Salvador. Então, o evangelho que revela o Cristo é o único poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Que assim seja para sempre conosco e entre nós. Amém, meus irmãos? Hoje a gente vai falar de Romanos e vai ser muito legal porque eu vou falar da onde Paulo escreveu Romanos. Deixa eu dar aqui uma pitadinha de gosto para vocês. Essa carta é magnífica. Essa epístola é genial. Muitos teólogos chamam ela de quinto evangelho, porque tudo o que trata os 4 evangelhos, de uma forma teológica, agora ela vai tratar com as suas definições. E quem conhece a carta de Romanos e entende ela, entende todos os evangelhos. Por isso que é chamada de quinto evangelho. Paulo escreve essa carta da onde? Deve ter sido de um lugar
muito pacífico, muito ordeiro, muito amável, porque é uma carta muito espirituosa. Será que foi isso? Vou deixar aqui essa incógnita. Durante a aula eu vou mostrar, tá bom? Então vamos lá. Coríntios. Vamos para Coríntios, meus irmãos. Bom, meus irmãos, sobre as aulas passadas, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos seguir. Então, falando aqui sobre Coríntios, né? Nós já trabalhamos um pouco sobre essa carta. Agora, eu estarei apenas pincelando, né? Essa é a pauta pela qual já iniciamos. Hoje vamos dar sequência de onde tínhamos parado. Falamos sobre Paulo, e também que ele é o autor dessa carta, assim como também de outras cartas, como Romanos, Gálatas, e que não é questionado a autoria, tanto de 1ª e 2ª Coríntios, e também que Sóstenes e Timóteo também foram coautores, e trabalhamos. E essa imagem aqui é uma imagem de uma reconstituição facial de Paulo, que é o mais provável, né? Paulo dizem ser baixinho, pouco calvo, nariz bem expressivo, pernas arqueadas, ou seja, alguém que não tinha formosura, mas que o que lhe faltava de formosura, de impressão imponente, sobrava de sabedoria, de unção, de graça e de consagração. Esse daqui foi um crente com C maiúsculo, né, meus irmãos? Então, continuando aqui, falamos sobre as datas das composições, que 1 Coríntios foi escrito por volta do ano 53, na sua 2ª viagem missionária, e 2 Coríntios entre 54 e 55. Então, os locais de escrito de 1 Coríntios foi em Éfeso, e a 2 Coríntios, possivelmente, aqui na Macedônia, tá bom? O que mais? Aí falamos sobre a carta perdida de Paulo, né, que na realidade ele cita, que uma carta já tinha sido escrita, que foi perdida, nós não sabemos o porquê. E aí falamos sobre os propósitos da carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios. E paramos depois desse slide. Inclusive aqui, domingo, eu até fiz uma confusão, meus irmãos. Ai, ai. É o calor da oratória, muitas vezes as ideias vão vindo, a gente vai tomando nota, né? Eu mencionei domingo da minha mensagem que na igreja de Tessalônica tinha sido convertido o principal da sinagoga e etc e tal, mas na realidade esses 3 nomes aqui foram os convertidos não em Tessalônica, em Corinto, né? Eu troquei. Então, assim como eu também troquei o tempo, né, que Paulo ficou, eu lembrava de 1 e 8. Eu falei 1 ano e 8 meses, domingo na minha mensagem. Eu não sei se vocês notaram esses 2 detalhes. Notaram ou não? Vamos lá, meus alunos. O segundo, sim. Hã? O segundo, sim. Eu falei, era 18 meses. Eu pensei comigo 1 ano e meio. Mas o tempo o senhor corrigiu na outra aula mesmo. Depois eu corrigi, não foi? Foi. Na ceia, né? Eu falei, irmãos, era 1 ano e meio. Mas você pode ver, quando eu estou com dúvida, irmãos, eu falo um salvo engano. Porque, assim, são muitas informações, né? E tem hora que a gente tem uma ideia no púlpito que casa com aquela... com o que a gente vai dizendo. E nós notamos, assim, que é uma maneira em que Deus até permite-nos trabalhar, né? Só que, assim, como eu não tenho uma memória muito boa, quando eu digo memória muito boa, irmãos, é essa memória que decora palavras, né? Eu decoro ideias, irmãos. Então, assim, eu sofro um pouco com isso, né? Ai, ai. Deixa eu contar aqui uma coisinha rapidinho para vocês. Certa ocasião me falaram de uma pizzaria aqui em Poá. Uma certa rua, e eu fui atrás um dia. E aí eu cheguei nessa rua e procurei a padaria do Pansucho. E ali perguntei na rua toda e ninguém sabia.
Aí, de repente, um rapaz começou a rir. Eu já tinha perguntado para um, para o outro. A pizzaria do Pansucho. Aí um falou assim, começou a rir e falou assim, não é Barrigucho? Pizzaria do Barrigucho. Aí eu dei mais risada ainda. Falei, ai, é tudo protuberante, é uma barriga grande, né? Não lembrava, sei lá, barriguchos, pançuchos. Eu sei que eu tenho essa dificuldade, meus irmãos. Então, perdoem o pastor, tá bom? Então, meus irmãos, olha, tem hora que a gente até em algumas áreas erram, tá? E eu admito, tá bom? Principalmente quando não é a minha área específica. Ai, ai. Então, perdoe o pastor, tá bom? Estou fazendo aqui as minhas erratas, tá joia? Tem hora que eu acerto, mas tem hora que... Por isso que é gostoso ouvir, né, as aulas, ouvir de novo as mensagens, porque aí a gente fala, ai, meu pai. E hoje eu confesso para vocês que enquanto eu ouvi o culto de domingo, né, porque eu gosto de ouvir no dia seguinte, para ver como chegou para vocês. Tem hora que eu consigo, tem hora que não, e por incrível que pareça, eu terminei a mensagem de domingo hoje. E aí eu falei, ai, meu pai, eu falei errado. Não é a igreja de Tessalônica que se converteu Crispo, Gaio e Erasto. É a igreja de Corinto. Então, assim, e não eram 1 ano e 8 meses, é 18 meses, 1 ano e meio, né? Mas é isso aí, tá bom? E, inclusive, hoje, na aula de hoje, eu vou mencionar também sobre a aula de 3 anos atrás, que eu tinha entendido errado uma ideia de geografia. Então, hoje também vou fazer essa errata. Tá bom, meus irmãos? Estamos aprendendo juntos, tá? Tá? Ó, eu costumo dizer que como professor não sou mais, né? Mas, assim, como aluno, eu sou aqueles alunos encardidos, tá bom? Eu aprendo e, olha, eu sou aqueles lá que não soltam o osso, tá bom? Então, não tenho também problema de pedir perdão, pedir desculpa, e dizer, olha, aqui eu me equivoquei. Mas, olha, hoje, quando eu for falar para vocês, vocês vão me entender. O motivo pelo qual, né, não é justificando, mas eu tinha entendido algo na geografia de Corinto de uma forma, e hoje, estudando aqui para dar aula para vocês, eu falei, agora eu compreendi, é isso. Então, eu falei aquilo, não tem problema. Agora, os irmãos vão aprender da forma corretíssima. Como eu disse, o professor possa até falhar, mas como aluno, olha, sou briguento, tá bom? Então, nós falamos aqui os destinatários da igreja, né? E trabalhamos aqui sobre esse slide. E agora vamos daqui em diante, né? Inclusive, essa foto aqui, meus irmãos, olha, é o templo de Apolo, tá? Que data por volta do século VI antes de Cristo, na cidade de Corinto. Por se tratar de ser uma cidade grega, então a influência grega sempre foi muito dominante, como nós aprenderemos hoje aqui. No segundo século antes de Cristo, que há uma mudança, em que a cultura grega ela é interrompida pela conquista de um general romano, e ali há uma mudança na configuração da cidade, dos costumes. Mas durante séculos, a cultura grega foi predominante aqui em Corinto, porque é uma cidade ali nessa região da Macedônia, ali nessa região da Grécia, tá bom? Então, continuando aqui, vamos lá. Vou passar rapidamente os próximos slides, tá, meus irmãos? Falamos sobre essa curiosidade arqueológica, né? Que aqui seria possivelmente o tal Erasto, que nós vimos há pouco, que seria o tesoureiro da cidade, tá bom? Então, aqui é um achado arqueológico, seria como se fosse um pavimento, onde tem esse achado arqueológico, que ele, Erasto, em vista do seu posto de edil, mandou esse calçamento às suas custas, ou seja, foi achado essa descoberta arqueológica, possivelmente é o mesmo pelo qual Paulo ganha para Jesus, tá bom? A segunda viagem missionária de Paulo, né? Aqui já passamos sobre esses detalhes e falamos um pouco sobre os esboços de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Agora, a gente vai trabalhar um pouco agora sobre os esboços de 2 Coríntios, né? Um pouquinho só para a gente ver rapidamente alguns detalhes de 2 Coríntios, tá bom?
Então, Tomé, leia para nós, por gentileza, capítulo 1, 2 Coríntios, esboço comentado. Capítulo 1, leia para nós essa coluna, por favor. Capítulo 1, versículo 4. O motivo de passarmos algumas tribulações. Capítulo 1, versículo 12. A pregação baseada em santidade e sinceridade, não em sabedoria humana. Capítulo 1, versículo 15. Explicações pela sua demora em ir novamente à igreja em Corinto. Capítulo 1, versículo 20. O compromisso de Deus para com suas promessas. Capítulo 1, versículo 22. Deus nos deu o penhor do Espírito Santo. Capítulo 1, 23. Como Paulo interpreta a sua demora. Então, aqui é só uma síntese para vocês verem o suprassumo do assunto. E aqui o capítulo 2, leia para nós também, por gentileza. Capítulo 2, versículo 1. A tristeza de Paulo é revelada. Capítulo 2, versículo 4. O contexto em que a carta foi escrita. Capítulo 2, versículo 7. O perdão ao pecador arrependido. Capítulo 2, versículo 13. A intranquilidade de Paulo por não ter encontrado Tito. Capítulo 2, versículo 14. A vitória de Cristo no ministério apostólico. E capítulo 2, versículo 17. Paulo denuncia os mercadores da fé. Então, só para a gente passar rapidamente, né, perceba que o nosso querido professor Jair Ribeiro montou esse slide para vocês verem a discrepância da primeira carta com a segunda, e ao mesmo tempo o teor da primeira carta com a segunda. Alguém já disse que a primeira carta é Deus repreendendo os coríntios porque eles eram extremamente carnais, e a segunda carta já é tratando mais com esses irmãos que agora foram ministrados, voltaram ao caminho, deixaram de pegar atalhos. Isso me faz lembrar o clássico de John Bunyan, Um Peregrino. Quantas são as vezes que nós estamos no caminho e que vem alguém e tenta nos dar um caminho mais curto, um atalho. E cristão, chamado também o peregrino, ele muitas vezes deu ouvidos a essas vozes, pegou alguns atalhos e quase morreu. Então percebam, inclusive uma dessas pessoas que tira cristão do caminho é sábio segundo o mundo. Não é assim? Na história da nossa vida, a carta de 1 Coríntios, eles eram sábios segundo o mundo, vivendo o cristianismo misturado, e por essa razão morriam no deserto. Paulo os adverte, mandando uma carta, essa carta é perdida, manda a segunda carta, que é a nossa 1 Coríntios, eles dão ouvido, e agora vem, então, a segunda nossa carta de Coríntios, que seria, em tese, a terceira carta de Coríntios, e eles já estão agora voltando para o caminho. Perceba que o teor dessa carta é mais espirituoso, é mais terno, é mais pastoral. Perceba que, quando há uma necessidade de falar aos rebeldes, a palavra é mais dura. Quando os rebeldes deixam o caminho da rebelião, da transgressão e se tornam ovelhas, as palavras são mais ternas. 1 Coríntios é uma palavra a crentes carnais. 2 Coríntios é uma palavra a crentes espirituais. Interessante. Quando vocês lerem, percebam que são nuances diferentes. E Deus deixou assim para nos ensinar. Como dizia Spurgeon, né? Eu não apacento bodes, eu apacento ovelhas. Né? O pastor, ele tem uma palavra boa para as ovelhas. Para bodes, é cajado. E cajado pesado. Porque é bode. Né? Bode é bode. Né? Ovelha é diferente. Tá bom, meus irmãos? Então, continuando aqui, só vou passar rapidamente. Capítulo 3, ele também vai dar um resumo. Leia só para nós, Tomé, o que está em vermelho, por gentileza. Capítulo 3, versículo 6. A excelência da nova aliança em Cristo. E agora o capítulo 4, também o que está em vermelho. Só para a gente prosseguir, tá bom, meus irmãos? Capítulo 4, versículos de 7 a 9. O poder de Deus manifestado na fraqueza de Paulo. Glória a Deus.
ou seja, né, a excelência da nova aliança em Cristo e o poder de Deus manifestado na fraqueza de Paulo, que ele vai trabalhar, inclusive, nos próximos capítulos. Agora, olha que interessante, quando Paulo se apresenta na primeira carta, ele quase não cita a fraqueza dele. Aliás, ele vai até com uma santa ironia, corrigindo, na semelhança de Elias. Percebam, a ironia é um tom quando necessário. Mas as palavras irônicas, elas não devem ser uma constante. Elas devem ser usadas em momentos bem antagônicos, principalmente quando falamos a bodes. Mas, assim, isso depende da pessoa e do chamado dela. Tanto a ironia quanto o sarcasmo deve ser evitado, a não ser que a gente precise, como foi o caso de Elias e como foi o caso aqui de Paulo. Pode ver. Em 1 Coríntios, Paulo não demonstra fraqueza, mas agora em 2 Coríntios, ele demonstra bastante fraqueza e que no meio da fraqueza, Deus manifesta seu poder. Tá bom, meus irmãos? Então, só para a gente ir rápido aqui, porque tem muita coisa para a gente tratar, esses slides, esses esboços comentados do professor Jair, que eu recomendo vocês, depois apreciem com mais cuidado, tá bom? Então, continuando aqui, agora um contraste, só para vocês terem uma ideia, entre a antiga e a nova aliança. Então, é importante esse contraste, porque a gente vai ver esse contraste não só em Coríntios, mas em todas as cartas de Paulo, mas vocês têm que lembrar que Paulo, nos dias dele, passava por essa tensão. Qual era a tensão? Era a tensão dos judaizantes, daqueles que queriam seguir a Deus, ou melhor, seguir Jesus, mas cumprindo a observância da lei. E aí vem Paulo, então, de uma forma diretiva em Gálatas e dá um golpe na jugular, mas em todas as suas demais cartas ele vai trabalhar isso com muita sabedoria, mostrando, olha, se alguém poderia falar sobre isso, sou eu. Eu sou um fariseu de fariseu, que aprendi aos pés de Gamaliel. Eu era do Sinédrio. Então, alto lá. Quem acha que eu não entendo, vamos lá, vamos aos debates. E aí é por essa razão que Paulo vai na jugular dos judaizantes. E parece-nos, em algum momento, quando lemos, até que Paulo ele tinha alguma aversão ao Velho Testamento. Mas não é isso. Ele tinha aversão quando maculava a obra da redenção. Quando maculava a obra da redenção, o Velho Testamento não prestava para nada. Mas no momento em que ele não maculava, Paulo dizia que Cristo ele cumpriu toda a lei, que Cristo ele não veio para anular a lei mosaica, pelo contrário, ele veio para cumprir a lei mosaica, e ele é o cumprimento. Nós precisamos agora da lei apenas como um aio. Inclusive essa expressão aio, irmãos, deixa eu até fazer um adendo aqui. O que seria esse aio? Aio é caminho, mas não é só caminho. Na cultura grega, o aio era um mordomo pelo qual uma família rica destinava um criado sábio para cuidar dos filhos até a maturidade. Então, o pai, muitas vezes, nos seus afazeres, como um comandante, como um soldado, ou como um comerciante, como um fazendeiro, ele ia tocar a sua vida e tinha os seus filhos, a sua esposa administrava o lar, na semelhança da mulher sábia de Provérbios 31, mas o que se fazia um judeu, ou mesmo um grego, ou um povo na antiguidade? Ele tinha esse criado que cuidava dos filhos debaixo da tutela dos seus senhores, que seriam os pais. Então, quando o filho era educado, quem criava era o criado. O criado fazia esse papel não só de escravo, mas de mentor. E ele era aquele que conduzia aquela criança, que tinha toda a autoridade na criança. Logo, ele estava debaixo da autoridade dos pais, porque, afinal de contas, ele era um escravo, mas ele tinha toda a autoridade de ensinar o caminho correto à criança. Isso tanto aos judeus, quanto também ao povo antigo. Por isso que Paulo vai usar esse termo, que o Velho Testamento é um criado, que nos conduz, mas ele não é o dono. O dono é Deus.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus Filho cumpriu todas as coisas. Mas o Velho Testamento é um criado que nos põe no caminho, que nos puxa a orelha, que nos disciplina, que manda fazer lição de casa, e que, inclusive, quando as crianças eram rebeldes, esse criado tinha total autoridade sobre a criança, inclusive de castigá-la. Ué, mas a criança não era o futuro dono? Sim, era o futuro dono. Mas, por enquanto, a criança estava sendo orientada por um mentor. Era um escravo, mas era um escravo inteligente, era sábio, então era o tutor, né? Olha só que interessante, hein? Perceba, irmãos, a gente acha que está na pós-modernidade, que os nossos docentes são melhores, mas percebam como a estrutura nossa contemporânea fragilizou os nossos tutores. Isso é péssimo, horroroso. Que Deus restaure na nossa nação e no nosso mundo esse papel magnífico da docência dos tutores para serem respeitados. Porque, só para eu finalizar esse ponto, lá na Coreia do Sul, os professores são tão prestigiados como são as grandes autoridades da nação. Quando um prefeito, quando um governador, quando um juiz, ele entra numa casa, todos ali respeitam, baixam a cabeça. Assim, em muitas cidades da Coreia, em muitos estados, assim são os professores, desde a escola primária até as faculdades. E por que há essa cultura de valorização? Inclusive entre os grandes profissionais, médicos, cientistas, porque eles dizem, um dia eu só cheguei aqui porque eu tive professores excelentes lá no primário, lá no ginásio, no meu colégio, na faculdade, e é por isso que eu estou aqui. Que Deus faça isso na nossa nação, em nome de Jesus. E eu sonho ainda em ver um dia em que nós, professores, sejamos considerados como tais. E eu oro por isso. Tá bom, meus irmãos? Então, leia para nós aqui, Tomé, contraste entre a antiga e a nova aliança, por gentileza. Antiga aliança. A velha. Êxodo 34, versículos 27 e 28. Lê em paralelo ou lê primeiro antiga? Em paralelo. Nova aliança. Nova aliança, Jeremias 31, versículos 31 e 34. Antiga aliança, mediador, Moisés, 2 Coríntios 3, 7. Nova aliança, mediador, Cristo, 2 Coríntios 3, de 3 e 4. E capítulo 14, Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 9. Antiga aliança, gravada em pedras, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Nova aliança, escrito no coração, 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3. Antiga aliança, escrito com tinta, 2 Coríntios 3, versículo 3. Nova aliança, escrito com o Espírito, 2 Coríntios 3, 3. Antiga aliança, veio em glória, 2 Coríntios 3, 7. Nova aliança tem excelente glória, 2 Coríntios 3, 10. Dá uma pausa aqui, por gentileza, Tomé. Então, percebam que a antiga aliança, baseada aqui em Êxodo 34, ela é velha. A nova aliança, ainda baseada numa profecia de Jeremias, ela é nova. E percebam que aqui Paulo ele vai fazer um paralelo muito lindo no livro de 2 Coríntios, né? Pode ver, ó. Ele vai usar esses termos em detrimento a esses daqui. Eu confesso que aqui, 2 Coríntios 3, 3, 4, vírgula 14, eu deduzo o seu versículo 14, mas pode, muitas vezes quando a gente lê parece, pode ser o capítulo 14 também. Não vou confirmar agora por causa do tempo. Então, agora, continua para nós aqui, Tomé, percebam que aqui ó, ele vai usar, a maioria dos textos são de 2 Coríntios. Temos aqui Gálatas, como aqui em Atos, mas notem que essa relação e o contraste entre a velha aliança e a nova é muito interessante. Então, continua para nós, Tomé, por gentileza. Antiga aliança, ministério da condenação, 2 Coríntios 3, 9. Nova aliança, ministério da justificação, Atos 13, 38 e 39. Antiga aliança, é um jugo de servidão, Gálatas 5, 1. Nova aliança traz liberdade, 2 Coríntios 3, 17.
Antiga aliança acaba com a morte. 2 Coríntios 3, versículo 3 e 6 e 7. Nova aliança. O Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. Antiga aliança era transitória. 2 Coríntios 3, versículos 7 e 11. Nova aliança é permanente. 2 Coríntios 3, 11. Obrigado, Tomé. Irmãos, tudo que a gente passa aqui em aula é um acervo maravilhoso para a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Vamos lá. Aqui dá para fazer um estudo maravilhoso ou não? Que delícia, não? Contrastar. Então, se sintam à vontade de usar esse material, viu? Para vocês ensinarem. Pastor, eu não sei o que vou ensinar, o pastor me chamou para dar uma aula. Tá aqui a aula. Aliás, em 2 horas e meia de aula, vocês têm muito recorte para poder usar na igreja. Percebam que o seminário, além de ser um treinamento para vocês, para o coração, para a alma, para o espírito, para a mente, é também um acervo para o ministério. E não tem nenhum problema vocês darem essa comida, viu, irmãos? É uma comida abençoada aqui. É uma reflexão mostrando a antiga aliança e a nova. Irmãos, isso é importante? Claro que é, meus irmãos. Quantos são os irmãos que estão presos às velhas práticas? Achando que precisam cumprir alguma coisa a mais para agradar a Deus? Ou ainda sofrem em virtude do romanismo? Podem ver, meus irmãos. O que é o romanismo, se não uma prática sutil das velhas alianças misturada com a nova? Você precisa de acender vela, você precisa praticar rezas, você precisa fazer penitências, porque senão a bênção não chega. É assim ou não é? Percebam, não é uma nuance da velha aliança em formato religioso do Novo Testamento, mas escraviza da mesma forma. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos prosseguir? Os 10 mandamentos na antiga e nova aliança. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Outro estudo maravilhoso aqui. Podem ler, por favor. Antiga aliança. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Êxodos 20, 2 ao 3. No Novo Testamento, 1 Coríntios 8, versículo 4 ao 6. Atos 17, 23 ao 31. 1 Coríntios 10, versículos 7 e 14. Mostrando que a mesma coisa, que para nós não termos outros deuses diante do Senhor. Ou seja, os 10 mandamentos na antiga e na nova aliança. Na antiga aliança tinha um formato, na nova aliança continua se perpetuando com esse formato antigo, ou quem sabe recebendo nuances novas, tá bom? Então, 2 aqui para nós, irmã. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não, é o segundo. O segundo? É. Tá. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, versículos 5 ao 6. Nova aliança, no Novo Testamento, 1 João 5, 21. E João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Dando essa mesma ideia também de não termos imagem nenhuma de escultura, tá bom? Agora no terceiro, por favor, Beatriz. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, versículo 7. No Novo Testamento, Tiago 5:12 e Mateus, capítulo 5, versículo 34 e 37. Mostrando também a mesma coisa. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Não usar o nome de Deus em vão. Né? Mostrando que isso é tão sério quanto. Tá bom? Tiago 5, 12 diz assim, vou ler para vocês rapidamente. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em juízo, tá bom? Quarto mandamento, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 8, do 8 ao 11.
Isso. E da nova aliança? Único mandamento que não se encontra repetido no novo concerto. Não encontramos nenhum ensino de Jesus ou dos apóstolos para santificarmos o dia sétimo mais do que qualquer outro. Percebam que o Senhor Jesus disse que ele era Senhor do sábado. Ele cria aquela ruptura contra aquela prática legalista, mostrando que ele é o Senhor do sábado. Aqui, meus irmãos, é muito simples de resolvermos a tensão. Para as pessoas adorarem a Deus, elas precisavam de ir ao templo ou à sinagoga. Hoje, para nós adorarmos a Deus, precisamos de ir a Jesus. Agora, na nova aliança, sem o legalismo, a igreja que é judaica, vou repetir, a igreja que é judia e judaica se reúne no domingo, que é o dia da ressurreição, fazem a celebração da ceia, que é no dia da ressurreição. Ora, a ceia não foi antes da ressurreição? Foi, mas por que eles faziam a ceia no dia da ressurreição? Porque agora era o costume dessa igreja liberta do legalismo. E aí se cria essa tradição de guardarmos o domingo como um dia de culto e de reunião. Agora, olha que interessante. A igreja nasce no ambiente judaico, onde eles iam adorar a Deus no templo, orar 3 vezes ao dia no templo. Mas Deus, logo no primeiro concílio, lá em Atos 15, não dá uma ênfase à igreja judaica e à igreja gentia, que eles tinham que seguir adorando a Deus no sábado. O templo, inclusive, é destruído. A igreja, ela agora é a grande mistério de Deus que estava oculto e que é espalhado em toda a terra, entre os judeus e entre os gentios. E agora, entre os gentios, também não há essa obrigatoriedade. Se você faltar um domingo, você está em pecado. Nós guardamos o domingo pelo amor, não pela obrigação. O domingo é o sábado cristão, ou melhor, poderíamos dizer que é o dia nosso de descanso, de adoração, mas não de forma legalista. No Novo Testamento, a gente não vê isso como uma ênfase. Irmãos, eu não teria nenhum problema de guardar a sexta-feira, o sábado, o domingo. É mais fácil guardar um dia ou ser santo todos os dias. Acabou, meus irmãos. Entenderam? Então, a gente não precisa ser legalista. Agora, não vamos tratar também o dia do Senhor com descaso, arrumando tarefas para fazer, ou ocupações, ou querendo, quem sabe, muitas vezes, ocupar aquele tempo para preenchê-lo com as nossas atividades ou hobbies, ou mesmo com o trabalho. Se você tem um trabalho que precisa realmente estar lá, Deus entenderá. Agora, se você não tem um trabalho e você pode opinar de dedicar esse dia para o Senhor, dê o melhor ao Senhor. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Continuemos aqui. Quinto mandamento, pode ler para nós, irmã? Honra a teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, versículo 12. Nova Aliança, no Novo Testamento, Efésios 6, versículo 1 ao 4, este mandamento foi ampliado, pois incluiu a responsabilidade de os pais educarem os próprios filhos. Assim como muitas revelações que Jesus deu, ele não só sedimentou o velho, mas ele ampliou. Agora o Espírito Santo usa Paulo e a igreja para receber novas compreensões, como é o caso aqui de Efésios, né, mostrando esse dever dos pais também com os filhos. Sexto mandamento, filha, pode continuar? Não matarás. Êxodo 20, versículo 13. Nova Aliança. No Novo Testamento, Romanos 13, versículo 9, Mateus 5, 22 e 1 João, capítulo 3, versículo 15, Jesus interpreta que odiar equivale a matar. E aqui, meus irmãos, todos nós, eu diria, inclusive eu já passei por isso, quantas vezes somos
surpreendidos pela vida, ou por alguém, ou por uma traição, e de repente a gente recebe, né, no coração essa injeção de ódio, né? E aqui não tem outra escolha, a não ser pedir perdão, porque no momento que a gente tem ódio de alguém, ou no momento que a gente sente essa repulsa, desejando o mal de alguém, a gente já pecou e já matou no coração, né? Eu me lembro da esposa de Billy Graham, irmãos. Como Billy Graham viajava muito pelo mundo, e então muitas vezes a esposa de Billy Graham tinha a dura tarefa de criar os filhos sozinhos. E para ela foi muito difícil, porque naqueles dias, Billy Graham começou a pregar e viajar ao mundo ali por volta da década de 50, meus irmãos. E naqueles dias, uma viagem não era como hoje, que você vai para Nova York e na semana que vem você está de volta. As viagens eram muito mais custosas, as pontes aéreas, as viagens de barco, dependendo de onde você fosse, para você entrar no país, havia uma burocracia, você chegava no país, depois de dias você podia transitar no país. Então, Billy Graham sofreu muito com isso, e a esposa dele também. Em uma certa ocasião, perguntaram para ela, poxa, a senhora, né, sofreu tanto, e explica um pouco, né, a senhora nunca pensou se divorciar de Billy Graham, ou nunca teve vontade de, salvo engano, o repórter foi até meio ousado, disse assim, de trair. Aí ela disse assim, não, trair não, mas matar sim. Matar, eu já quis matar ele muitas vezes. E eu nunca mais me esquecer disso, né, irmãos? Somos falhos, né, irmãos? Uns vão sentir vontade de trair, outros de matar, mas não temos escapatória, a não ser nos rendermos ao pé da cruz e pedirmos perdão ao Senhor. Tá bom, meus irmãos? E aqui, lembra que Jesus disse, quando você desejasse ou dissesse raca ao irmão, você já estava cometendo um pecado? O que era o raca, irmãos? Vocês já ouviram falar do que é esse raca? Alguém já ouviu falar? Idiota, né? Não. Dá essa ideia, mas tem uma questão um pouquinho pior, Tomé. É louco, né? Louco. Também, mas o raca, em especial o raca. Não? Diga, Tiago. Não, eu nunca ouvi falar, não. Quero aprender, pô. Esse raca, na realidade, sabe quando você está tossindo, que você está com catarro na garganta, que você e fica com esse pigarro chato de velho, né, de quem está com alguma coisa na garganta, e a gente está querendo tirar, e a gente... Então, seria isso, desejar algo ao irmão com essa repulsa. Em outras palavras, a gente está com ódio mesmo. Se a gente pudesse cuspir naquela pessoa, tratando como se fosse um catarro mesmo. Então, Jesus está dizendo, olha, desejou isso, já matou. Você pode não ter matado, né, o pecado, o pior pecado, mas aqui dentro do seu coração você já pecou, entendeu? Então, o raca vem a ver com isso, com esse ato gutural de catarrar, de cuspir, porque muitas vezes fica com aquele negocinho, a gente põe para fora e cospe, não é? Entendeu? É isso. Quando a gente muitas vezes está irado com alguém, pode ver que as pessoas em algumas culturas até cospem sobre a outra, né? Porque é um ato de desprezo extremo, né? Quando criança, lembra? Cospe aqui, as crianças brigavam, né? Aquela história de cuspe de criança, mas pode ver, é um ato de repulsa, de ódio, né? Tá bom? Que Deus nos livre. Então, conclua agora para nós, Beatriz, por favor, o 7º, 8º, 9º e o 10º, por gentileza. O 7º mandamento, não adulterarás, em Êxodo 20, 14. Nova Aliança, no Novo Testamento, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Mateus 5, 27 e 28. Jesus amplia esse mandamento para incluir o desejo do coração. 8º mandamento, não furtarás, Êxodo 20, 15. Novo Testamento, Efésios 4, 28. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. O Novo Testamento é Colossenses 3, 9, Tiago 4, 11, Efésios 4, 25, é uma advertência contra o pecado de perjúrio.
E 10º mandamento, não cobiçarás. Em Êxodo 20, 17, no Novo Testamento, Efésios 5, 3 e 5, e Lucas 12, versículo 15 e 21. Amém, meus irmãos? Então, a mesma coisa para o adultério, quando a gente deseja no coração, a mesma coisa, furtar a mesma coisa, muitas vezes sentimento só de desejar o que é do outro. Cuidado, irmãos, inclusive com a cobiça, né? A cobiça, nós cobiçamos porque somos fracos e pecadores. A cobiça, a tentação vem sobre nós. E a cobiça é como se nós nos deixássemos ser vencidos pela tentação. E aí cobiçamos. E aí nasce também aquilo que chamamos de inveja, né? Pode ver, irmãos, olha que interessante. O que é inveja na sua própria essência da palavra? Não é desejar o que o outro tem. Quando uma moça que é solteira deseja ter um marido como a sua amiga tem, nenhum problema. É vital querer ter um companheiro para ter uma família. Então, esse desejo não é nenhuma cobiça, é uma vontade instintiva. Aonde nasce a inveja? A inveja nasce porque ela não quer um marido, ela quer aquele marido da amiga. Aí que é o problema. Poxa, o irmão Tomé, glória a Deus, o irmão Diego começaram agora, inclusive parabéns, Tomé e Diego, pelos livros que vocês estão lançando. Irmãos, depois apreciem as obras dos nossos irmãos e compartilhem no nosso grupo, tá, Tomé? Em uma hora, Tomé e Diego, eu quero que vocês até façam uma palhinha aqui no na nossa aula, mostrando os livros que vocês têm publicado. Aí, de repente, eu, como professor de vocês, olho e falo... Eu não quero publicar um livro como o Tomé, eu quero o livro do Tomé. Isso é inveja. Ô, meus irmãos, desejar um carro bom, desejar uma casa boa, um emprego bom, tudo bem. Agora, eu não quero um carro, eu quero o carro que é do irmão, o carro que é do chefe, o carro que é do vizinho, eu quero a casa que é do vizinho. Percebam, aí é um pecado atroz, né? Tá bom? Voltando. Não dirás falsos testemunhos, a mentira, irmãos, né? Perjúrio, falsos testemunhos. Guarde isso, irmãos, eu aprendi. Lembra que Jesus disse que o diabo é o pai da mentira? O diabo tem uma filha e o nome dela é mentira. O pai tem um filho e o nome dele é verdade. Guarde isso. Deus nos separou para a verdade. E lamentem a quantidade de crentes que mentem de forma consciente. Na minha opinião, não são convertidos, são convencidos. Não estou dizendo que nós não podemos errar em nenhum desses pecados, mas quando eu sei que o diabo é o pai da mentira e eu minto tranquilamente, isso é a prova de que eu não conheci o Filho do Pai, que é a verdade. Não fui liberto por ela. Como eu disse para vocês, cuidado com essas práticas, porque quando nos convertemos, nós temos ojeriza, repulsa às práticas do mal e do mundo, e inclusive as obras da mentira. Então, tenham medo disso. Se um dia errarem, se enganarem, se retratem e se arrumem, porque muitas pessoas estão brincando com isso, estão dando falsos testemunhos, estão mentindo, e quem mente, irmãos, infelizmente, a mentira também vai viciando. E pasmem, irmãos, porque muitos irmãos têm ido por esse caminho. E quando uma pessoa mente de graça, ou seja, ela mente porque é uma prática comum, com certeza ela mentirá muito mais se for ser beneficiada. Se eu já minto simplesmente para querer sair bem com o irmão, ou porque
eu não tenho compromisso com a palavra de Deus, imagina no dia que eu precisar ganhar mais dinheiro, aí que eu vou mentir mesmo. Está entendendo? Então, cuidado com isso. E a cobiça, né, também, como a gente viu aqui no último. Para Deus nos livre de toda a cobiça. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui você percebam que é uma boa síntese, um bom estudo para vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Eu não vou agora ler, né, e debater, só vou passar os olhos rapidamente sobre o ministério da lei versus o ministério da graça. Na antiga aliança, a lei diz olho por olho, dente por dente, Êxodo 21, 23 a 25. Na nova aliança, a graça diz, não resistirá ao mal, Mateus 5,39. Na antiga aliança, a lei diz, aborrecerás o teu inimigo, Mateus 5, 43, Deuteronômio 30, versículo 7. A graça diz, amai os vossos inimigos, Mateus 5, 44. Na antiga aliança diz, a lei exige, fazei e vivei, Levítico 18, 5. A segurança de Israel, tudo o que lhes diz respeito, consiste em fazer algo para poder viver, Neemias 9, 29 e Gálatas 3, 12. Na nova aliança diz, a graça diz, crede e vivei. João 5, 24. Para que pela fé recebamos a promessa do Espírito, Romanos 4, 13 a 16. Na antiga aliança diz, a lei foi dada por causa da transgressão, Gálatas 3, 19. Na nova aliança diz, a graça foi dada como promessa a Abraão, a sua posteridade, Cristo, Gálatas 5, 3 ao 18. Na antiga aliança diz, a lei é força do pecado, é a força do pecado, Romanos 4, 15. Na nova aliança diz, a graça nos livra do pecado, Romanos 6, 14 e 15. Na antiga aliança diz, a lei condena a melhor criatura, Salmo 14, do 1 ao 3. Na nova aliança diz, a graça justifica graciosamente a pior criatura, Lucas 23, 43 e Romanos 5, do 5 ao 8. A lei opera a ira de Deus, Romanos 4, 15. A graça nos livra da ira futura, 1 Tessalonicenses 1, 10. A lei fecha toda a boca, Romanos 3, 19. A graça abre toda a boca, Marcos 16, 15 ao 18. A lei opera a morte, Romanos 7, 14 ao 11. A graça opera a vida eterna, João 5, 24, versículo 39 e 40. A lei não justifica alguém diante de Deus, Atos 3, 39. A graça nos justifica mediante a fé, Romanos 3, 21 a 28. Amém, meus irmãos? Lindíssimo, não? Esses retratos da antiga aliança e da nova, ou seja, o ministério da lei versus o ministério da graça. Percebam, irmãos, quanto mais conhecemos o Novo Testamento e a graça e o amor de Deus, mais somos libertos do legalismo. Deixa eu fazer um adendo aqui. Não sou contra campanhas, irmãos, mas eu sou contra campanhas legalistas, que a bênção vem quando você cumpre uma tarefa. Quando você compra algo, você faz o sacrifício, e pode ver que essas igrejas que trabalham de forma legalista, elas unem o financeiro à bênção. Se você está com envelope, pega o envelope, ou faz o Pix, aí a bênção está garantida. É uma mistura de legalismo e de falso profeta. Deus não precisa disso. Quem conhece o ministério da graça está liberto. Porque se a nossa alma, que é a coisa mais preciosa por Deus, foi comprada de graça, por que a gente precisa comprar a bênção? Acabou aí. Qualquer retórica para as campanhas doentias. Como eu disse, não sou contra uma boa campanha. Botar a igreja para orar, botar a igreja para jejuar, botar a igreja para fazer vigílias, reuniões de oração, buscar a face de Deus, se consagrar, ganhar as vidas, socorrer os pobres, não sou contra. Sou contra essas campanhas revestidas de espiritualidade, de legalismo e transvestida de falso profeta, que tem a ver com o dinheiro e com o donativo que você dá para receber a bênção. A nossa salvação já veio pelo sangue carmesim. Não precisamos pagar por ela. Ora, se eu não preciso pagar para que a minha alma seja salva, por que preciso pagar para uma bênção? Tolice. E faço aqui a minha denúncia. Tá bom? Então, para a gente concluir, irmãos, aqui, vamos lá, rapidinho. Temos bastante coisa aqui, ó. 2 Coríntios, o esboço comentado,
Leia para nós aqui, Tomé, o 5,17, o em vermelho, e o capítulo 6, o em vermelho. Rapidinho. 5,17. Quem está em Cristo é nova criatura. 6,3. O dever de não sermos escândalo ao ministério. Próximo, por favor, aqui. Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8 a 16. A necessária exortação de Paulo, a momentânea tristeza dos coríntios e seu glorioso arrependimento. Capítulo 8, 7 a 15. O convite de Paulo à generosidade dos coríntios. Lembram que Paulo mal era assistido e muito menos honrado por aquela igreja? Agora Paulo põe eles na prática. Vamos socorrer aos irmãos de Jerusalém? O que Paulo estava dizendo aqui? Vamos ver se vocês aprenderam a ser crente. Vamos ver se vocês têm um escorpião no bolso. Entenderam, irmãos? Foi isso que Paulo fez. E Paulo aqui dá a lição de si, mostrando, olha, é assim que a gente age. Sigam os meus passos. E a gente entende que eles aceitaram. Né? Ou seja, irmãos, tem gente que vai dar mais trabalho. Tem gente que vai ser igual a igreja de Tessalônica, que precisa só de um mês para entrar no prumo. Tem gente que precisa de 10 anos. É assim, meus irmãos. Seja bem-vindo ao ministério. E Moisés, que precisou pastorear por 40 anos. Ai, meu Deus. Está entendendo? E Josué e Caleb, meus irmãos. Foi um pouquinho além. Ficou ali com Moisés, entendeu? E ainda depois foi ter que conquistar a terra. É assim, meus irmãos. O que Deus preparou para nós? Eu não sei. Eu sei de uma coisa. Ele estará conosco. Então, tá bom? Vamos lá, Tomé, para a gente tentar concluir. Capítulo 9. Capítulo 9, versículos de 6 a 15. Paulo ensina a relação entre semear e colher. Capítulo 10, versículos de 13 a 18a. Importância de se limitar à esfera de atuação definida por Deus. Glória a Deus. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 13. Paulo denuncia os falsos apóstolos. Capítulo 12, versículo 9. A graça de Deus nos basta e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso. Capítulo 13. Capítulo 13, versículos de 2 a 5. Paulo apela para que a igreja faça um autoexame. Aleluias. E aqui são algumas fotos da cidade de Corinto. Alguma dúvida sobre esses esboços? Percebam, irmãos, esse esboço aqui, olha, é uma preciosidade que o pastor Jair presenteou-nos, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Só para a gente fechar agora, aqui a cidade de Corinto, alguns aspectos geográficos, né? Aqui seria a região da Grécia. Corinto é exatamente aqui, meus irmãos, olha. Aqui, ó, essa região. Tá vendo aqui, ó? Onde estou pintando de verde, tá vendo? E aqui foi onde eu tinha dito que na última aula, eu falando sobre essa parte geográfica, eu achava que o istmo de Corinto era o canal. Inclusive esse canal aqui, ele liga, vou mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo esse pedaço aqui, ó? Eu vou pintar de vermelho para facilitar para vocês, olha só que interessante. Aqui, essa parte aqui, vocês notam que tem uma interligação de terra? Notaram? Essa interligação de terra, o que é um istmo? Istmo é isso, é o que liga, é uma área de terra cercada por um lado por água e outro lado por água. E essa terra que está aqui no meio, que liga uma área maior de outra. Em outras palavras, istmo seria pescoço. No entanto, quando eu vou fazer uma lição de casa agora aqui com vocês, hein? Olha só que legal. Vou abrir com vocês aqui o Google Terra. Quem ainda não fez as aulas de geografia, o Tomé me ajudou a montar aqui alguns mapas, ele tirou várias notas, né, Diego? Lembra? Ganhou muitos pontos. Muitos pontos, Tomé, né? muitos pontos. Ele me ajudou muito. Sou grato ao Tomé por toda essa ajuda. E olha só que legal, meus irmãos. Deixa eu passar aqui para vocês isso. Olha que coisa linda. Deixa eu compartilhar aqui. Opa, não estou conseguindo abrir. Mas aqui eu quero abrir o Google
o Google Terra e passar para vocês essa informação. Não estou conseguindo abrir. Por que não? Compartilhar. Não estou conseguindo abrir agora. Vou ter que deixar para depois. Então, eu vou parar aqui a nossa aula e vou abrir já já e vou mostrar para vocês só esses detalhes de Corinto e, inclusive, eu vou dar esse passeio com vocês aqui pelo Google Terra, né? E vou mostrar o que seria essa região para vocês aprenderem, né? De uma forma bem clara o que seria esse istmo de Corinto. Como eu mencionei para vocês, há 3 anos atrás, quando eu dei essa aula, na minha compreensão ficou que o istmo era esse veio que interligava, que criaram de um mar a outro. Mas, na realidade, não. Istmo, na realidade, é essa parte de terra em que de um lado é oceano e do outro lado é oceano, ou lago e lago. E essa parte de terra, no final dela, é ligado a outra parte de terra, tá bom? Então, a gente vai ver que Corinto fica realmente nessa região. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos dar uma pausa aqui. A gente só vai, no retorno, eu vou só mostrar a cidade de Corinto, e aí a gente já vai para Romanos, tá bom? Fechou? Alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos? Olha aqui, consegui agora. Oh, meu pai. Olha aqui, consegui. Deixa eu, então, vou fechar agora, rapidinho. Então, peço perdão, consegui agora, eu não sei por que razão. Olha só que legal aqui, ó, vamos passear agora aqui, ó, Istmo de Corinto. Olha só que legal, meus irmãos. Olha aí, estamos passeando agora no mundo, coisa linda. Ó, não sei se vocês estão vendo, tá vendo esse pontinho aqui? Eu achava que Istmo era essa abertura. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui são 2 mares. Então, Corinto é exatamente aqui, tá vendo? Essa parte é chamada de istmo. E o que é o istmo na sua essência, irmãos? É esse pescoço aqui, ó. Essa parte que interliga essa região dessa outra região. Então, Corinto é exatamente aqui. Pode ver, ela era uma região portuária, porque ela pegava tanto uma região quanto outra. Recentemente, só para vocês terem uma ideia, o que aconteceu? No século XIX, fizeram, em virtude, né, dos maquinários, da indústria, conseguiram abrir aqui um canal. E aqui passam barcos. Só que na antiguidade, desde sempre, aqui também circulavam alguns pequenos barcos. Alguns imperadores do passado, grandes reis, inclusive Nero, tentou criar aqui esse veio, mas por ser uma área muito rochosa, ele não conseguiu completar. E pensem assim, irmãos, você está nessa região, olha só que interessante, você está nessa região aqui. Para chegar aqui, você tinha que antigamente dar toda essa volta aqui para chegar a essa região. Ora, se você pudesse passar a água com o seu barco, se ele não fosse tão grande, né, a sua embarcação. Então, por isso que essa região era uma região muito próspera. Entenderam? Porque aqui tudo é uma área portuária. Então, aqui é a cidade de Corinto. E o istmo de Corinto, como eu disse, é essa região todinha, que é esse pescoço. Não é o canal. Pode ver que no Panamá temos o canal do Panamá, não temos? O que seria o canal do Panamá, meus irmãos? O canal do Panamá, vamos pegar aqui, ó. Irmãos, eu sei que aqui não é aula de geografia, mas não deixa de ser cultura, né? Vamos lá, o canal do Panamá. Vamos passear um pouco. Olha aí, vamos viajar, meus irmãos. Tá vendo aí? Quem disse que a gente não podia viajar? Olha aí, coisa linda. Olha o canal do Panamá. Aqui a mesma coisa acontece com o canal do Panamá, né? O canal do Panamá também é uma região... Opa, peraí. Não, peraí. Canal do Panamá. É aqui? Deixa eu ver se eu acertei. É aqui mesmo. Isso. Ó, canal do Panamá, tá vendo? O que é o canal do Panamá?
se nós pegarmos a grosso modo, essa região aqui, no caso aqui, é um território muito grande, mas aqui praticamente pode ver que essa área da América Central é também um istmo, porque aqui liga a América do Norte com a América do Sul, né? E o Canal do Panamá nada mais é do que um grande istmo, ou seja, essa área que liga a América do Norte com a América do Sul, que aqui é a divisão da América Central, né? Podem ver, entenderam? Então, istmo é isso. Ficou claro? Tudo bem? Tudo bem? Legal, né, irmãos? Olha aí, ó, quem ainda não fez geografia, vá lá nos nossos módulos de geografia, que a gente se diverte. Então, eu faço aqui a minha errata, tá, irmãos? Eu achava que istmo era o canal. Não, canal é canal. O istmo é o pescoço que une uma terra a outra. Tá bom? Tudo bem? Então, só para a gente finalizar aqui, voltando aqui rapidinho, irmãos, só mais um minuto, porque aí eu já abro o próximo módulo com Romanos. Deixa eu, então... Alguma pergunta daqui? Não? Então, só para a gente finalizar, rapidinho, deixa eu mostrar para vocês agora os mapas, né, de Corinto, rapidinho. Ó. Então, depois dê uma olhada nesse material, tá bom? Estão vendo? Aqui fala um pouco da história, né? Ó, em 146 a.C., a cidade foi vencida e arrasada pelo general romano Lúcio Múmio, o Acaico, ou seja, os romanos ganham Corinto, e a partir de então, a cultura romana também agora é estabelecida em Corinto. Até então, era só a cultura grega. Só que, olha que interessante, eu mandei para vocês no nosso grupo de WhatsApp um vídeo mostrando um pouco da história da cidade de Corinto, como que foi essa história, inclusive várias guerras, como ela ficava literalmente nessa divisa. Muitas vezes, por exemplo, haviam guerras sérias entre os próprios gregos, porque o povo de Corinto se unia a outros povos. Então, perceba que foi um lugar de muitas tensões no passado, tá bom? Em 44 a.C., foi reconstituída por Júlio César, batizando-a de Laus Lulias Corinthienses, né? Em 27 a.C., tornou-se a capital da província romana na Acaia, ou seja, essa é a história, né? Então, lá em Corinto tinha o templo de Afrodite, como já falamos, 1.000 sacerdotisas cultuais. Na época, Paulo, a cidade tinha por volta de 700.000 habitantes, ou seja, meus irmãos, é muita gente, tá? Muita gente, pensem nisso, tá bom? 700.000 habitantes era muita gente para uma cidade na época. Pra vocês verem o poder comercial e o prestígio que tinha essa cidade. Corinto presidia os Jogos do Istmo a cada 2 anos, em honra a Netuno, deusa do mar. A cidade possui uma grande colônia judaica, com sua sinagoga, onde Paulo pregou, conforme Atos 18:3. E aqui são ruínas da antiga cidade de Corinto. E aqui são alguns desenhos, tá bom? Tudo isso no material eu já passei para vocês. E temos também os textos escritos na apostila que o professor Jair nos disponibilizou. Aqui é o templo de Apolo, sexto século antes de Cristo. Aqui são, né, até hoje, são colunas, né, desse templo. O Teatro de Corinto, né? Percebam, o teatro também isso que demonstra o quanto essa cidade era rica, né? Onde tinha um teatro, onde tinham saunas, onde tinham certas construções, demonstrava que era uma cidade muito rica, muito poderosa e muito culta também, mesmo sabendo que havia muita promiscuidade, né? A fonte de Pirene, também aqui uma grande fonte de banho. Os romanos e os gregos gostavam muito disso. O bema, plataforma para os oradores. Olha, como gregos, eles tinham esse costume, né, de serem oradores. E o monte de Acrocorinto, ou seja, com 600 metros de altitude, tinha no seu topo o templo de Diana, Afrodite, e na sua base o templo de Melicertes, patrono dos navegantes, tá bom? Aqui seria a região onde havia esse templo, tá bom, meus irmãos? Beleza? Fechamos.
como eu não estava conseguindo abrir, mas foi ótimo, consegui, fechamos aqui em Coríntios. Tudo bem? Alguma pergunta? Chega dos corintianos? Vamos para os romanos? Vamos para os romanos, chega dos corintianos. Corintiano deu muito trabalho. Amém, meus irmãos? Então, vamos para o nosso intervalo? Joia. Vamos parar agora aqui e voltamos em instantes.